Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje nós vamos falar sobre as características demográficas da Europa. Na Europa, existem cerca de 750 milhões de pessoas. Entre essa população, existe uma diversidade de povos, idiomas e culturas. Essa condição é fruto de um longo processo histórico e também de eventos recentes, como os diferentes fluxos migratórios registrados no continente, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. A classificação etnolinguística é uma das maneiras de entender a diversidade cultural do continente. São muitas as línguas faladas nos 50 países do continente europeu, as quais se originaram de 3 grupos linguísticos principais. O grupo germânico deu origem ao grupo étnico e linguístico dos alemães, austríacos, holandeses, nórdicos e britânicos. Agora, com relação aos eslavos, nós vamos ter ali os russos, poloneses, ucranianos, eslovenos, tchecos, eslovacos e sérvios, basicamente do leste da Europa. Agora, os latinos, que deu origem ao grupo étnico-linguístico dos portugueses, espanhóis, italianos, franceses e até mesmo romenos. Além desses principais, existem outros grupos menos numerosos, que deu origem, então, ao grupo étnico-linguístico dos finlandeses, húngaros e gregos, sem contar as diferenças regionais existentes e também os dialetos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, claro que isso daqui é muito genérico, ele não vai retratar exatamente a complexidade desses locais, dessas regiões, mas eu trouxe aqui alguns fenótipos físicos dessas pessoas que vivem nessas regiões de origem étnico-linguística. Então vamos lá. O primeiro grupo que nós temos aqui vai ser dos germânicos. Como eu já falei para vocês, os germânicos vão ocupar, por exemplo, parte da Alemanha, da Áustria, os países nórdicos, também parte do Reino Unido, entre outras regiões que estão aqui em rosa no mapa. Agora, com relação aos eslavos, como eu falei para vocês, os eslavos vão estar basicamente ali no leste europeu, certo? Compreendendo toda essa região aqui da Rússia, Ucrânia, Polônia, até mesmo os antigos países que faziam parte da Iugoslávia. E do grupo latino, nós vamos ter basicamente essa região aqui do mar Mediterrâneo, tá? Com exceção da Romênia. A Romênia também faz parte desse grupo étnico-linguístico, inclusive algumas palavras aparentam ali com o nosso português. A partir do século XVIII, as melhorias médico-sanitárias que se seguiram à Revolução Industrial permitiram que os índices de mortalidade no continente europeu diminuíssem muito. Essa redução refletiu-se rapidamente no crescimento dessa população. Durante o século XIX, o aumento populacional acarretou grandes transformações espaciais, como, por exemplo, a urbanização. No fim do século XIX e início do século XX, as taxas de natalidade começaram então a baixar, havendo também a diminuição das taxas de mortalidade infantil, justamente por causa dessas melhorias médico-sanitárias, o que estimulou os casais a terem menos filhos também. Nós temos que pensar que nesse caso a Revolução Industrial foi essencial. E dependendo do país, essa revolução aconteceu um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Por que a urbanização foi tão importante para essa transformação aqui no panorama populacional? Porque quando as pessoas vivem no campo, geralmente elas utilizam os próprios membros da família para ajudar nessas plantações, criar o gado, entre outras coisas. Quando essa população passa a viver nas cidades, o custo de vida ele aumenta. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico da população de alguns países da Europa que eu selecionei no site que eu peguei a informação. E nesse site aqui, ele está mostrando então esse aumento populacional a partir do ano de 1800. Tá? Por que do ano de 1800? A gente tem que lembrar que a Revolução Industrial na Inglaterra começou por volta de 1750, por aí. Tá? Então, esse daqui está mostrando um panorama bem legal desse aumento populacional nesses países. Tá? Eu peguei como exemplo aqui Reino Unido, Alemanha,
França, Itália, Espanha e Portugal. Só para a gente ter um comparativo aqui entre alguns desses principais países que nós já estávamos estudando. Então, nós percebemos que até 1900, a maioria desses países teve um grande crescimento. Por quê? Porque essa população começou a viver mais nas cidades, a qualidade de vida, apesar de ruim ainda, era melhor do que no campo. A urbanização contribuiu para esse aumento populacional, as taxas de mortalidade ao longo do tempo diminuíram, e apesar dessa população começar a ter menos filhos, essa população começou a viver mais e começou então a também morrer menos, certo? Então por isso que essa população ela teve um aumento gigantesco, basicamente em 100 anos. Conforme foi passando o tempo, vocês veem aqui algumas quedas nessa população. E que época que foi essa? Foi a época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Aqui eu tô pegando a Alemanha, tá? Mas a gente vê isso daqui também na França. Nós vemos também numa proporção menor no Reino Unido. Vemos também na Itália. As grandes guerras mundiais, elas contribuíram então para essa queda abrupta desse crescimento da população. E logo depois que terminam as guerras, essa população ela volta a subir. Vocês veem que em 2020, em muitos desses países, está no topo dessa população. E após isso, nós vemos um decréscimo na maioria desses países. A não ser o Reino Unido aqui, que ele continua subindo, essa população cresce um pouco menos rápido, mas continua crescendo. Nos outros países, nós vemos então essa diminuição, essa queda no número da população. E aqui, depois vocês analisam com mais atenção esse mapa, ele está mostrando a população da Europa em 2018. Eu gosto muito desses mapas de anagrama, porque eles mostram a proporção, geralmente, de população e de outras informações que ele quer apresentar. No caso, esse mapa aqui, ele está mostrando que o tamanho do país no mapa ele vai representar o número da população na Europa. E cada quadradinho que a gente vê, ele representa cerca de 500 mil pessoas. Vocês conseguem ver a proporção ali dessa população europeia. Porque no mapa, geralmente você não tem essa noção, você tem a forma normal do país. Mas aqui, ele mostra ali essa proporção. Então, por exemplo, nós vemos aqui na Rússia, claro que ela não está inteira, que só está a parte europeia, mas é legal porque eles mostram que o total do país, certo? A população absoluta da Rússia, que é de 144 milhões de pessoas, e só a parte europeia tem 110 milhões, ou seja, então basicamente a maioria da população russa vive nessa parte europeia. Temos também a Alemanha aqui com 82 milhões de habitantes, a França com 64, a Espanha com 46, aqui o Reino Unido com 66 milhões de habitantes, entre outros aqui mais populosos na Europa. E como vocês tinham visto naquele gráfico da população de alguns países europeus, há algumas décadas no continente iniciou-se uma fase de transição demográfica, na qual o crescimento da população europeia passou a ser cada vez mais lento, com uma média de idade mais elevada e com aumento na proporção de adultos e idosos em relação a jovens e crianças. Outros fatores contribuíram para a diminuição dessas taxas de natalidade, como dificuldade para manter um padrão de vida que possibilitasse o acesso à educação, à saúde, à moradia e ao lazer, a descoberta e a divulgação de métodos contraceptivos e o ingresso da mulher no mercado de trabalho. E agora vamos falar um pouquinho sobre as fases da transição demográfica. Então, a transição demográfica, o que ela seria? Ela seria um modelo que descreve então o porquê do crescimento populacional ser um fenômeno um pouco mais temporário. Nesse gráfico aqui, ele dividiu essa transição demográfica em fases. E eu vou falar para vocês o que acontece em cada uma dessas fases. Então, primeiro, o que nós temos que observar nesse gráfico de transição demográfica? Essa primeira curva aqui que a população faz, essa curva de crescimento da população. Depois, nós temos que observar também a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade dessa população. E nós vemos aqui que ele está dividido em faixas, certo? Em colunas. Então, nessa primeira coluna aqui, nós vamos ter a fase 1 dessa transição demográfica, que é o quê? É onde nós vamos ter uma taxa de natalidade e uma taxa de mortalidade alta. Então, nasce muita gente, mas morre muita gente.
E nesse caso, o crescimento da população, ele vai estar estável, ele vai ter um crescimento bem lento, quase que na horizontal. Agora, passando mais alguns anos, vamos supor que essa população ela começou a migrar do campo para a cidade e você vê que as taxas de natalidade elas continuam elevadas, certo? Elas continuam no topo lá do gráfico, mas com essa transição do campo para a cidade, as taxas de mortalidade elas começam a cair de forma muito rápida, certo? Então nós vamos ter uma contínua estabilização dessas taxas de natalidade, mas uma queda abrupta da mortalidade. E isso faz com que a população desse determinado local também cresça muito rápido. Agora, a terceira fase da transição demográfica. Nessa terceira fase, a população ela já se estabilizou nas cidades, digamos assim, certo? Ela já está ali mais urbanizada. E isso faz com que os custos dessa população comecem a aumentar e ela comece a considerar ter filhos, certo? Ou não ter filhos. Isso faz com que as taxas de natalidade também comecem a cair, e a cair muito rápido, certo? Então nós vamos ter queda na taxa de natalidade e a mortalidade ela já está reduzida, certo? Porque os melhoramentos ali médicos sanitários já aconteceram e essa população ela está relativamente mais saudável. Então, com a queda na taxa de natalidade e com essa redução dessas taxas de mortalidade que já vinham acontecendo, o crescimento populacional ele não vai ser rápido, ele vai ser um pouco mais lento do que a fase anterior. Agora, aqui na quarta fase da transição demográfica, nós já temos uma taxa de natalidade baixíssima, juntamente com uma taxa de mortalidade baixa, nós vamos ter ali uma estabilização desse crescimento da população. Nós podemos dizer que o continente europeu ele vai estar entre a quarta e a quinta fase da transição demográfica, tá? Por quê? E o que vai ser essa quinta fase? Essa quinta fase é uma fase de incertezas, dá pra gente dizer assim. Por quê? Porque a população pode simplesmente começar a crescer novamente, estimuladas por políticas de natalidade. Por quê? Porque essa população, como ela já está crescendo mais devagar, talvez ela tenha alguns problemas futuramente, certo? Como problemas previdenciários que a gente tem no continente europeu. Por exemplo, a Alemanha, há algumas décadas, está estimulando os casais a terem filhos. Inclusive, o governo alemão se compromete a ajudar, inclusive financeiramente, na criação desses filhos. Então nós vamos continuar tendo uma mortalidade baixa, principalmente porque os avanços da medicina continuam cada vez fazendo com que as pessoas vivam mais, mas o crescimento populacional ele começa a ser mais reduzido, a população começa a crescer menos, justamente por todos esses fatores que aconteceram ao longo dessa história. Então nós vamos ter como características do continente europeu o crescimento natural ou vegetativo baixo, nós vamos ter um crescimento negativo em diversos desses países. Mas por que crescimento negativo? Porque a taxa de natalidade ela já está menor do que a taxa de mortalidade, ou seja, nasce menos gente do que morre. Podemos dizer que essa transição demográfica ela foi extremamente lenta, certo? Nós vimos que desde lá de 1800 que ela já vem acontecendo, certo? Com o crescimento da população e agora com a diminuição. E podemos dizer que em alguns países do continente europeu essa transição demográfica já está até completa. Na maior parte dos países europeus, não ocorre a reposição efetiva da população, ou seja, as pessoas não têm filhos suficientes para repor a população daquele país. Então, realmente, essa população ela vai estar diminuindo cada vez mais. E a imigração é o principal fator de crescimento populacional, é o fator que está mantendo a população europeia estável. E nós vamos ter, então, consequentemente, depois de todos esses fatos, o aumento da expectativa de vida da população. Em muitos países, está crescendo muito mais a faixa etária de população acima de 75 anos do que outras faixas etárias. No panorama demográfico europeu, ocorre atualmente, como nós já vimos, a diminuição da população jovem e o aumento do número de idosos. A Europa se prepara para enfrentar os desafios relacionados ao grande contingente de idosos, como a questão da aposentadoria.
A previdência que paga os idosos obtém recursos com as contribuições obrigatórias realizadas mensalmente por os trabalhadores legalmente registrados. Muitos países europeus que já enfrentam déficit previdenciário têm decidido elevar a idade mínima para a aposentadoria, a fim de reduzir os gastos do governo nesse setor. Entretanto, medidas como essa normalmente desagradam a população, resultando em manifestações e revoltas. Então eu trouxe aqui para vocês alguns dados sobre a idade mínima para aposentadoria em alguns desses países do mundo. As pessoas se aposentam em média com 65 anos. Nós vamos ter aqui, por exemplo, a Alemanha, na Áustria, na Bélgica, na Croácia, na Itália, na Dinamarca, Espanha. Vamos ver aqui na Finlândia, na França, na Grã-Bretanha, Holanda, Hungria. A única exceção aqui vai ser a Islândia, tá? Onde nós temos aqui essa idade atual para aposentadoria de 67 anos. Mas futuramente, esses governos já estão planejando uma nova reforma na Previdência, justamente porque a população começou a viver muito mais do que naquela antiga reforma. Nós temos aqui, prazo máximo para mudança, certo? Essa mudança de idade. Nós vamos ter que, aproximadamente nesses anos aqui, esses países já estão propondo, certo, uma nova reforma da Previdência. E aqui no cantinho, em roxo, nós vamos ter essa nova idade mínima para aposentadoria. Então, se vocês perceberem, vários países europeus já estão querendo aumentar essa idade mínima de 65 para 67 anos de idade. Acompanha aqui comigo agora. Na Islândia, em vez de 67 anos, que já é o atual, as pessoas só vão conseguir se aposentar com quase 70 anos de idade. É uma média de idade muito alta, principalmente para os padrões de vida brasileiros. E já que nós estávamos falando de Brasil e da nossa reforma da Previdência, eu trouxe aqui um comparativo com as novas regras da Previdência brasileira, aprovadas então no ano passado, que alteram a idade mínima para se aposentar e o tempo de contribuição. Então nós vamos ter aqui que, em geral, pela nova regra da Previdência, as pessoas no setor privado e servidores públicos vão se aposentar basicamente as mulheres com 62 anos e os homens com 65 anos. Daí nós vamos ter algumas diferenças que depois vocês analisam melhor, tá? Mas só para vocês entenderem que as pessoas no setor privado vão se aposentar depois que elas contribuíram 15 e 20 anos para mulheres e homens. E servidores públicos, os que são concursados, vão se aposentar depois de 25 anos de contribuição. Para a regra de aposentadoria brasileira, você tem que cumprir a idade mínima e também o tempo de contribuição, ou seja, você tem que contribuir determinado número de anos para conseguir se aposentar, além de ter a idade mínima. Então não é, eu vou completar 65 anos e já estou aposentado. Não é bem assim. Depois nós temos algumas exceções aqui que vocês veem. Por exemplo, eu que sou professora, eu preciso ter pelo menos 57 anos para conseguir me aposentar, além de ter pagado a Previdência por 25 anos da minha vida. Então, todos os meses, por exemplo, no meu contra-cheque, no meu salário, já vem descontado parte do valor ali para minha Previdência. E mesmo assim, não quer dizer que você vai receber o seu salário que você recebia antes, tá? Sempre vai ter uma redução no seu salário. Agora vamos falar sobre distribuição espacial da população, ou seja, onde essa população está localizada. Então, na Europa, a densidade demográfica é de aproximadamente 70 habitantes por quilômetro quadrado. Como a população europeia não está distribuída homogeneamente pelo território, ou seja, ela não está igualmente distribuída ali nesse continente, a densidade demográfica varia muito nos diferentes países. Em relação à distribuição populacional, entre campo e a cidade, a maior parte da população europeia é urbana. Agora, então eu trouxe um mapa da densidade demográfica. Nós vemos que as áreas em rosa, roxo ou laranja escuro são as áreas onde nós vamos ter a maior concentração de pessoas. E as áreas mais claras é onde nós vamos ter um menor número de habitantes. Então vocês veem pela análise do mapa que essa população europeia está irregularmente distribuída, como eu já falei para vocês. E nós vamos ter algumas áreas com maior concentração de pessoas. E aonde vai ser? Vai ser principalmente próximas de alguns rios. Nós vamos ter populações concentradas próximos ao rio Reno,
aqui entre a Alemanha e os Países Baixos. Vamos ter também aqui próximo do rio Sena, que passa por Paris, por exemplo, próximo do rio Thames, ali em Londres, próximo do rio Po, aqui na Itália, e a parte mais populosa, então, do continente europeu, vai ser justamente essa parte centro-ocidental, pegando aqui desde a Alemanha, Itália, França, Reino Unido, tá? Até mesmo a Polônia, que ela tem uma certa concentração de pessoas também. E as áreas menos povoadas geralmente vão ser regiões polares. Alguns exemplos como Islândia, Finlândia, Noruega, Suécia, parte da Rússia, que não está aparecendo aqui os dados, mas toda essa região aqui nós vamos ter uma menor concentração de pessoas. E aqui na Espanha também, certo? Na Espanha vai ter um clima mais árido, mais seco, então por isso também a população é reduzida nessas áreas. Agora, a influência dos imigrantes no continente europeu. A história da Europa é marcada por conflitos religiosos, políticos, étnicos, que fizeram com que milhões de europeus buscassem refúgio em outros continentes. Entretanto, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus incentivaram a chegada de imigrantes por conta da necessidade de mão de obra para a reconstrução do continente. Nesse período, os grupos que mais se deslocaram para a Europa vinham de países subdesenvolvidos, especialmente de ex-colônias europeias. Então, boa parte da reconstrução da Europa foi feita por esses imigrantes, tá? Esses imigrantes que não tinham mão de obra qualificada na maior parte, e as principais correntes migratórias constituíram-se de turcos, iugoslavos, norte-africanos, paquistaneses e indianos. Os trabalhos realizados por esses imigrantes restringiam-se a atividades que os europeus não estavam dispostos a realizar, e sua remuneração caracterizava-se por baixos salários. Contudo, o estímulo à imigração, promovido nas décadas de 1950 e 60, já não acontece mais. Nós temos que lembrar que nessas décadas de 1950 e 60, então era justamente logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E a Europa, ela estava em frangalhos, ela estava totalmente destruída em algumas partes. Esse estímulo, então, à imigração não acontece mais por quê? Porque o avanço tecnológico que começou a surgir, então, nas indústrias europeias, passou a exigir mão de obra qualificada. E como a maioria dos imigrantes não possui essa qualificação exigida, eles foram os mais atingidos pelo desemprego e subemprego, ou seja, empregos precários no continente europeu, o que contribuiu para aumentar a tensão social na maioria dos países. Outro fator que contribuiu foi a importação dos produtos de baixa tecnologia pelos europeus, principalmente da China e dos tigres asiáticos, que eliminou postos de trabalho nesse continente. Assim, os imigrantes passaram a ser vistos como concorrentes em um mercado de trabalho já reduzido. E em muitos países europeus, esses imigrantes começaram a ser discriminados e marginalizados. Além disso, atualmente a Europa está sendo marcada por uma forte onda de deslocamento de refugiados, isso é, de pessoas que têm deixado seus países em razão de guerras civis, perseguições religiosas e étnicas, pobreza e violação dos direitos humanos, entre outros motivos. Nessa imagem, nós vemos uma grande quantidade de pessoas que acabou fugindo basicamente das guerras e perseguições que estavam acontecendo no Oriente Médio e estão cruzando a pé diversos países da Europa, em busca ali de melhores condições de vida, em busca de um recomeço muitas vezes. Eles tinham como principal destino a Alemanha. Em busca de uma vida melhor, as pessoas arriscam-se em perigosas viagens para fugir dos policiais das fronteiras. Um retrato dessa situação ocorre na região do Mar Mediterrâneo, onde todos os anos milhares de pessoas vindas do Oriente Médio e do Norte da África, principalmente, tentam chegar no continente em frágeis embarcações. O período mais crítico foi em 2015, quando chegaram cerca de 1 milhão de pessoas pelo Mediterrâneo, registrando-se mais de 3.500 mortos e desaparecidos nesse trajeto. Mas esse fluxo tem reduzido nos últimos anos. Em 2018, esse número já foi bem menor do que nos anos anteriores. Parte dessas pessoas tem seus direitos assegurados nos países de chegada, onde são considerados refugiados.
Como vocês podem perceber, essas embarcações, na maioria das vezes, elas são improvisadas, de forma ilegal, lógico. Diversos coiotes, que são basicamente pessoas que transportam as outras de forma ilegal, acaba superlotando essas embarcações, centenas delas acabam afundando. Diversas pessoas, infelizmente, perdem suas vidas, tá? Justamente nessa busca dessa vida melhor, ou dessa idealização de que fora do seu local de origem, porque você está sendo perseguido, passando fome, tá tendo guerras, vai ter um local melhor. Entre 2015 e 2017, a União Europeia recebeu mais de 2,5 milhões de pedidos de asilo. Entre eles, a Síria foi o principal país de cidadania dos requerentes de asilo desde 2013, embora os números atualmente sejam bem menores em relação ao auge da crise em 2015. Em seguida, vem os afegãos e os iraquianos. Já os principais países de destino desses requerentes de asilo são Alemanha e França, justamente os países que têm uma condição socioeconômica melhor. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as principais rotas migratórias em direção ao continente europeu. E, se vocês perceberem, no continente africano, nós temos que a maior parte das migrações, elas acontecem dentro do próprio continente. E mais para o norte da África é que essa migração para a Europa acontece. Então, nós temos como principais rotas preferenciais desses migrantes o Estreito de Gibraltar, aqui entre o Marrocos e a Espanha. Temos também a rota entre a Tunísia e a ilha de Sicília, na Itália. Outra rota pelo Líbano, só que é um pouco mais longe, um pouco mais complicado para se chegar ao continente europeu. Como a gente vai ver depois, essa rota aqui do Mar Mediterrâneo é conhecida como a Rota da Morte, porque o Mar Mediterrâneo é um mar perigoso, agitado, tá? E várias embarcações elas acabam afundando por conta disso. Agora, vindo para esse outro mapa que está mostrando outros locais ali de origem desses imigrantes, nós vamos ter como principal local de saída do Oriente Médio aqui pela Turquia. Da Turquia, esses imigrantes, eles tentam pegar um navio em direção à Grécia, certo? As inúmeras ilhas gregas que nós temos aqui. E essa travessia também vai ser perigosa. Muitos imigrantes, eles acabam viajando em barcos improvisados, superlotados, certo? Sem nenhum tipo de segurança. E quando eles conseguem chegar nesse continente europeu, eles não querem ficar nesses países próximos do Mar Mediterrâneo. Por quê? Porque geralmente nessas áreas onde eles chegam, o país ele não tem grande quantidade de emprego. Esses países da Europa Meridional, como a gente tinha visto anteriormente nas outras aulas, eles não são países necessariamente tão desenvolvidos quanto esses países da Europa Ocidental. Então, eles só são porta de entrada, mas não quer dizer que esses imigrantes gostariam de ficar nessas regiões, tá? Outra rota de imigração, depois de se chegar à Grécia, vai ser a pé. Certo? A pé, esses imigrantes eles atravessam inúmeros países que também não têm atrativos para esses imigrantes continuarem ali. Um desses países que recebem muitos desses imigrantes a pé e é porta de entrada para a União Europeia é a Hungria. A Hungria, ela estava recebendo em 2015 diversas levas gigantescas de imigrantes. E com isso, as autoridades até se assustaram, tá? Ela já estava recebendo uma quantidade grande de imigrantes, mas em 2015 esse número se acelerou muito. Isso fez com que a Hungria ela acabasse fechando suas fronteiras com diversas cercas, com diversos policiais, para justamente essa população não conseguir entrar na União Europeia. Agora, aqui eu trouxe para vocês algumas charges bem críticas, inclusive, de como que a Europa, na verdade, estava tratando essa questão da crise migratória. A gente tem que lembrar também que a Europa, em 2015, que foi o auge dessa crise migratória, ela estava ainda se recuperando da crise econômica que aconteceu nos anos anteriores, tá? Até 2011, 2012, que era o auge da crise econômica na Europa,
é que começou essa leva de imigrantes. Ela começou pequena por causa de alguns conflitos que estavam acontecendo tanto no norte da África quanto também no Oriente Médio, e conforme foram passando os anos, essa quantidade de imigrantes foi cada vez crescendo mais. E essa quantidade gigantesca de pessoas chegando na Europa começou a exercer uma forte pressão na União Europeia, como assim? O que a gente vai fazer com essa quantidade de gente que está chegando? Nessa parte eu trouxe algumas manchetes de notícias do que estava acontecendo na Europa. Essas notícias aqui eram de agosto de 2015, eu até deixei em várias imagens ali as datas dessas reportagens. E como eu já tinha falado para vocês, a Grécia era um dos países que estava recebendo a maior quantidade desses imigrantes pelo mar Mediterrâneo. Então, as principais ilhas que estavam recebendo esses imigrantes eram as ilhas de Kos e também a ilha de Lampedusa. Aí depois que eles chegavam na Grécia, esses imigrantes passavam por países como Macedônia, como a Sérvia, daqueles países que era a antiga Iugoslávia. Após isso, eles estavam querendo passar pela Hungria, e a Hungria tem mais de 174 quilômetros com a Sérvia, que era um país ali dos Balcãs, ali da antiga Iugoslávia. E qual que seria o destino, então, desses imigrantes? Tá? O destino vai ser a Alemanha. E na Alemanha, justamente por essa receptividade com relação a esses imigrantes, estava surgindo diversas ações xenofóbicas, tá? Principalmente de grupos neonazistas e também de grupos de extrema-direita, que tinham a ilusão de que esses imigrantes iriam pegar e iriam roubar os empregos dessas pessoas que viviam na Alemanha. Outros países de destino desses imigrantes era a Áustria, a Itália. Muitos acabavam sendo inseridos, então, nesses empregos de baixa qualificação e, por consequência, baixos salários. E por último, a França e o Reino Unido. A França estava tentando barrar um pouco desses imigrantes, porque muitos estavam querendo atravessar o Canal da Mancha para chegar no Reino Unido. E o Reino Unido já tinha uma outra política com relação a esses imigrantes, tá? Bem diferente da política francesa e alemã de receptividade. E um dos acidentes que mais chocou a mídia mundial foi do menino sírio que acabou morrendo nessa travessia entre a Turquia e a Grécia e acabou sendo encontrado em uma praia da Turquia. O pai desse menino, ele acabou sobrevivendo, mas ele acabou perdendo tanto a esposa quanto os 2 filhos dessa travessia ali. Depois, se vocês quiserem saber um pouco mais da história deles, eu coloquei uns trechinhos da reportagem no slide anterior. E eram essas imagens comuns que aconteciam durante todo esse período ali de crise migratória no continente europeu. Como a gente viu, atualmente, esse número já tem reduzido bastante, mas mesmo assim, essa migração continua acontecendo, em ritmo menor, mas continua acontecendo. Ok, gente? Então a nossa aula era isso. Eu vou deixar mais alguns materiais nos slides para vocês darem uma olhada, para darem uma lida. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje. E é isso, gente. Beijão! Tchau!